O nome de Marcelo no futebol já foi por muitos anos sinônimo de grandeza e habilidade. Revelado no Fluminense, onde começou a trilhar o seu caminho no futebol, o lateral logo se destacou pela sua qualidade técnica e estilo, cativando a torcida tricolor e pouco tempo depois o mundo todo ao ser contratado pelo Real Madrid. Em 2023, após uma carreira lendária na Europa, ele tomou a decisão de retornar ao Fluminense, realizando o sonho de voltar às origens e dando aos torcedores a esperança de reviver os grandes momentos do ídolo. No entanto, o retorno de Marcelo foi marcado por altos e baixos, com momentos de glória como a conquista da Libertadores, mas também por conflitos internos e um fim polêmico. Nesse vídeo, vamos explorar a trajetória completa de Marcelo pelo clube e entender se o jogador, afinal, é um ídolo eterno ou a sua trajetória recente no Fluminense arranhou a sua imagem. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Vambora! Bom, o lateral nasceu no dia 12 de maio de 88 e desde cedo demonstrou muita aptidão para o futebol. Contudo, foi no futsal que deu os primeiros passos, uma prática muito comum entre os jovens brasileiros, visto que a modalidade ajuda a desenvolver o controle de bola e a habilidade em espaços reduzidos. Em 97, com apenas 9 anos, Marcelo ingressou no Fluminense para jogar no futsal e rapidamente se destacou com dribles rápidos e uma habilidade natural de improvisação, características que, claro, chamaram a atenção dos olheiros do clube. O Fluminense tem uma tradição muito grande de investir nas categorias de base e Marcelo é possivelmente o maior exemplo disso. Em 2002, ele foi integrado ao CT do clube em Xerém, onde passou a se dedicar exclusivamente ao futebol de campo. Embora essa transição seja um desafio para muitos jogadores, Marcelo rapidamente se adaptou e o tempo nas quadras lhe conferiu uma vantagem sobre os outros, a capacidade de drible em espaço curto e uma visão de jogo muito refinada. Nesse sentido, logo começou a se destacar como lateral esquerdo, uma posição que exige tanto habilidades defensivas quanto ofensivas. Aos 17 anos, foi promovido ao elenco profissional do Fluminense, em 2005, sob o comando do técnico Abel Braga, que enxergava no jovem um talento especial. Essa ascensão precoce mostrou a confiança que o clube depositava nele, ainda mais em uma posição de tanta responsabilidade. A sua estreia foi marcante e ele logo se destacou pelo estilo de jogo ofensivo e ousado. Marcelo se tornou uma realidade rapidamente, sendo muito elogiado por sua velocidade, visão de jogo e habilidade para criar oportunidades de gol a partir do lado esquerdo. Portanto, com a visibilidade no Campeonato Brasileiro, não demorou para que clubes europeus começassem a sondá-lo. O Real Madrid foi o clube que apresentou a proposta mais concreta, desembolsando 7 milhões de euros pelo jogador. Essa transferência foi um marco para o Fluminense, que via um de seus principais talentos ser levado por um dos maiores clubes do mundo. No entanto, a partida de Marcelo deixou a torcida dividida. Embora fosse um orgulho muito grande, o Fluminense perdia um jovem jogador que poderia se tornar um grande ídolo em sua torcida. Bom, foi então que após 16 anos na Europa, Marcelo retornou ao Fluminense em fevereiro de 2023 e sua chegada no Rio de Janeiro, claro, foi um evento memorável. No aeroporto, milhares de torcedores estavam à sua espera, gritando e cantando em celebração ao retorno do ídolo. Esse momento foi histórico e mostrou o quanto a torcida tricolor ansiava pela volta do moleque de Xerém. A emoção foi palpável, tanto para os torcedores quanto para o próprio Marcelo, que demonstrava o seu amor pelo clube e pela torcida em cada declaração e gesto. O camisa 12 fez a sua reestreia em março e logo em sua segunda partida marcou um gol em uma vitória contra o Flamengo no Maracanã na final do Campeonato Carioca. Esse foi um momento muito emblemático, pois ele demonstrou que ainda possuía o brilho e a habilidade que encantaram o mundo durante a sua passagem pelo Real Madrid. O Campeonato Carioca de 23 foi o primeiro título de Marcelo em seu retorno. A equipe, liderada pelo Fernando Diniz, teve uma campanha excelente, culminando no bicampeonato estadual, o que, claro, reforçou ainda mais o carinho da torcida pelo lateral. Já no segundo semestre do ano, o Fluminense viveu um momento histórico ao conquistar a Libertadores da América, batendo o Boca Juniors na final também no Maracanã. Marcelo, como já era de se esperar, foi um dos destaques da campanha e a sua experiência internacional foi fundamental para liderar o time em campo. A vitória na competição consolidou Marcelo como o ídolo eterno do clube e ele, claro, se emocionou ao levantar a taça, visto que coroou seu retorno ao Brasil com o título que o Fluminense perseguia há anos. Como forma de reconhecimento, o Fluminense decidiu batizar o CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, com o nome de Marcelo.
Essa foi uma homenagem inédita para um jogador ainda em atividade e simbolizou a gratidão do clube pelo jogador que sempre representou o sucesso da base tricolor. Marcelo, emocionado, afirmou que era uma honra ver o seu nome eternizado no lugar onde começou a sua carreira. No entanto, após a Libertadores, Marcelo passou a enfrentar um período de transição no Fluminense, onde a dinâmica da equipe exigia mudanças para manter o rendimento em alta, principalmente em 2024. Para a torcida, a expectativa era que ele seguisse como um dos principais jogadores do elenco, mas as constantes lesões e um desempenho abaixo do esperado geraram frustração. Muitos esperavam que o atleta, com seu histórico de títulos e experiência internacional, liderasse o grupo dentro e fora de campo, mas Marcelo acabou enfrentando obstáculos físicos que limitaram seu impacto. O jogador, que sempre teve um perfil mais discreto, preferia não se envolver em certos aspectos de liderança dentro do vestiário, o que gerou um distanciamento entre ele e outras figuras experientes do elenco, como Fábio, Felipe Melo e Ganso. Embora fosse respeitado por seu histórico, o jogador mantinha uma relação formal e mais distante, o que acabou criando uma divisão entre aqueles que o viam como ídolo e aqueles que consideravam sua postura afastada demais para quem deveria ter um papel central na equipe. Além disso, Marcelo contava com alguns privilégios, como um fisioterapeuta particular, algo raro entre os jogadores do clube e que não foi recebido da mesma forma por todos. Enquanto alguns jogadores entendiam a importância dos cuidados específicos, principalmente para um jogador já com uma idade avançada e com histórico de lesões como Marcelo, outros viam essa permissão como um privilégio excessivo, o que poderia indicar um tratamento diferenciado dentro do clube. Esse ponto, claro, gerou um certo desconforto, intensificando ainda mais a percepção de que Marcelo poderia estar menos integrado ao grupo do que outros jogadores. Bom, e falando sobre o fator físico, esse foi sem dúvida o maior desafio que Marcelo enfrentou em seu retorno. Apesar de ainda demonstrar técnica e visão de jogo, ele começou a perder espaço no time titular, sendo substituído por Diogo Barbosa em partidas importantes e frequentemente poupado em jogos de alta intensidade. O torcedor, que estava acostumado a ver Marcelo brilhando na lateral esquerda, passou a perceber as limitações impostas pelo tempo e pela intensidade do futebol brasileiro, algo extremamente frustrante. Por fim, a chegada de Mano Menezes em julho de 2024 acentuou ainda mais a situação delicada. Mano possui um perfil disciplinador e pragmático e decidiu adotar um esquema de rodízio, optando por Diogo Barbosa como titular na lateral esquerda. A escolha foi vista por Marcelo como uma diminuição do seu protagonismo e em entrevista ele chegou a insinuar que sentia falta de reconhecimento. Esse desabafo, que para muitos torcedores foi um sinal de sinceridade, foi mal interpretado pelo técnico e pela diretoria, contribuindo ainda mais para o clima de tensão. O ápice dessa insatisfação veio durante uma partida contra o Grêmio, no dia 1º de novembro de 2024, quando Mano Menezes pediu para que Marcelo entrasse em campo aos 44 minutos do segundo tempo. O jogador recusou-se a entrar, afirmando que o treinador fazia aquilo apenas para fazer média com a torcida, uma atitude que foi vista como um ato de indisciplina e um reflexo de sua frustração com a equipe e, na minha opinião, muita imaturidade. No dia seguinte, o clube anunciou a rescisão do contrato de comum acordo, encerrando uma jornada que, embora marcada por grandes momentos, teve um desfecho que deixou a torcida dividida. Marcelo é sem dúvida um dos maiores nomes revelados pelo Fluminense, e seu retorno foi um dos momentos mais aguardados pela torcida. Ele é o tipo de jogador que transcende o futebol e representa o talento que emerge das categorias de base. O seu retorno foi um resgate emocional em um evento histórico para o Fluminense no século. No entanto, os episódios da sua segunda passagem, como o distanciamento do grupo e o incidente final, levantaram debates sobre seu comprometimento e lealdade ao clube, e essa divisão de opiniões permanece viva entre os torcedores. Aos 36 anos, Marcelo encontra-se em um ponto crítico da sua carreira. Ele ainda é visto como uma figura relevante no futebol mundial, o que lhe permite considerar ofertas de ligas de menor expressão, como a dos Estados Unidos, ou até mesmo de outros clubes do Brasil. Outra opção seria a aposentadoria, abrindo espaço para explorar projetos fora de campo, como a formação de jovens talentos. No entanto, dentro de campo, foi péssimo nos momentos finais pelo Fluminense. Não é exagero dizer que Marcelo abandonou o clube em um dos momentos em que o time mais precisava, visto que está na briga pelo rebaixamento. É o tipo de atitude injustificável e que nunca se espera de um ídolo. Marcelo era a figura que deveria guiar o Fluminense na busca pela permanência na Série A, o jogador central da equipe, dentro ou fora de campo. Contudo, pensou apenas em si e não no clube. No fim do dia, a instituição fica e jogadores vão.
e o Fluminense acertou muito em dispensar o jogador, que estava totalmente desinteressado em atuar pelo clube em 2024. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Fica aqui a pergunta: Marcelo será lembrado como o herói da Libertadores ou como o jogador que de certa forma abandonou o clube quando mais precisaram dele? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.